cumprimentei ainda, amém? É bom nós estarmos aqui novamente, juntos, em volta da palavra de Deus, que nos traz luz, que nos traz entendimento, que nos traz crescimento. E hoje nós vamos concluir o estudo sobre os dons, para na semana que vem falarmos sobre plenitude do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, como preferem alguns, ou poder do Espírito Santo, porque tudo que nós tínhamos para falar sobre dons, nós praticamente concluiremos hoje. Nós aprendemos em Romanos 12 sobre a lista de dons básicos, que são os dons que acompanham a pessoa e permanecem com a pessoa. Falando sobre as manifestações do Espírito na primeira carta aos Coríntios 12, que por ser manifestação do Espírito não acompanham a pessoa, mas se manifestam na vida da pessoa quando o Espírito Santo quer e lhe apraz. Amém? Uma pergunta talvez tenha ficado no ar e talvez tenha ficado na dúvida. Pastor, Romanos 12, vamos voltar lá em Romanos 12 e ver quais são os dons básicos de Romanos 12. É uma dúvida que pairou na mente de alguns e que eu gostaria de sanar. Romanos 12, pastor, o senhor falou que fala da lista de dons básicos, correto? Sim. Dons que eu e você temos pelo menos temos um ou mais. E são dons que acompanham a pessoa onde ela estiver, onde ela for, e permanecem na vida da pessoa. Quais são esses dons? Romanos 12, 4. Assim como também, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos o corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom da profecia, ou o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Será que daria para tirar um pouquinho do agudo, Tamis? Acho que está dando uma leve microfonia. Queridos, aqui nós temos a lista de dons básicos, correto? Eu disse que essa lista, ou esses dons dessa lista, acompanham a pessoa, permanecem com a pessoa, e alguns são natos na vida de uma pessoa. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a pessoa nasce com esse dom? Sim. Mesmo a pessoa não estando na igreja, ela chega na igreja com esse dom? Sim. Qual a base bíblica que o senhor tem para afirmar isso, pastor? Carta de Tiago, capítulo 16, capítulo 1, versículo 16. Tiago 1, 16. Qual a base bíblica que nós temos para afirmar que algumas pessoas já nascem com alguns desses dons e que mesmo sem estar na igreja tem esse dom, chegam na igreja já com esse dom? Tiago 1,16, o que diz lá? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Olha que lindo, queridos. Aqui Tiago está dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda e não tem sombra de variação. Quer dizer então, pastor, que uma pessoa que tenha um dom de liderança, é um dom nato, essa pessoa ela tem esse dom, e ela exerce com perfeição. Quer dizer que esse dom vem de Deus? Vem de Deus, porque se é um perfeito dom, ele vem do Pai das luzes, ele vem de Deus. Esse aqui está melhor, viu? Não está dando microfonia. Se esse dom vem do Pai das luzes, vem de Deus, é claro, não pode vir do mal. Quer ver outro exemplo? Aqui, ó, em Romanos 12 mesmo, nós temos dom de profetizar, dom de servir. Vocês acham que só as pessoas que são da igreja, estão na igreja, têm dom de servir? Sim ou não? Vocês já viram uma pessoa no mundo, no seu trabalho, onde você estuda, onde você mora, que tem um dom de servir? Você vê que a pessoa está sempre servindo, ou a comunidade, ou as pessoas do lugar de trabalho, ou as pessoas que ele conhece, sem nenhum interesse. Não aquelas pessoas que servem, mas com interesse. Às vezes tem algum interesse por trás, mas aquelas pessoas que servem de coração e gostam de fazer aquilo, você vê que aquilo é próprio da pessoa. Vocês conhecem pessoas assim? É um dom de servir? Será que veio do mal esse dom? Não, porque nenhum dom que é perfeito, que é bom, vem do mal. Todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Agora outro dom aqui, ó. O dom de dar ânimo. Se é dar ânimo, que assim se faça. Vocês já viram essas pessoas que têm o dom de animar os outros? Dom de dar ânimo. Vamos lá, gente, a gente vai conseguir. Vamos lá, você vai vencer. Vamos lá, vai dar certo. É aquela pessoa que anima. Ela não pode ver alguém desanimado, que ela vai lá e dá um incentivo, né? Isso é um dom de dar ânimo? É ou não? Esse dom vem de Deus? Bem, porque o maligno não iria dar ânimo para a pessoa, ele gosta de derrubar, mas levantar não, né? Então é um dom que vem de Deus. Aqui tem liderança, misericórdia, dom de mostrar misericórdia, enfim, todos esses dons vêm do Pai das luzes, e algumas pessoas já chegam na igreja com esse dom, e algumas pessoas, eu vou mais além, já nascem com alguns desses dons, então são dons básicos. Agora tem uma coisa, a pessoa às vezes tem um desses dons, só que quando ela entrega a vida dela a Jesus, ela entrega a vida dela ao Senhor, o Espírito Santo lapida esses dons, ele dá um toque final. Se a pessoa já tinha o dom de dar ânimo, se a pessoa já tinha o dom de ensinar, se a pessoa já tinha o dom da liderança, se a pessoa já tinha o dom da misericórdia, o Espírito Santo, quando a pessoa se entrega a Jesus, recebe o Espírito Santo, ele fala: agora eu vou lapidar o dom que você já tem, agora eu vou lapidar esse dom que está em você, esse dom básico, eu vou dar o meu toque. E aí a pessoa passa a executar, a exercitar esses dons com o toque do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. Aí a coisa se torna boa, né? Aí se a pessoa já tinha um dom nato, se torna melhor aquele dom, que ela vai exercitá-lo agora pelo poder, pela força, pela unção e pela lapidação do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, queridos, eu creio que eu respondi uma pergunta que talvez estava pairando uma dúvida na mente de alguns. Agora, a lista de 1 Coríntios 12, qual é a lista de 1 Coríntios 12? Olha só,
1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 7. Olha lá, 1 Coríntios 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outros, interpretação de línguas. Queridos, aqui já não são dons naturais, são manifestações do Espírito. Já nasce com a pessoa? Não. A pessoa, quando chega na igreja, já chega com essas manifestações? Não. Só a partir do momento que ela tem a presença do Espírito Santo na vida dela, e é o Espírito Santo quem vai manifestar esses dons. Ele pode manifestar uma vez na vida da pessoa, pode manifestar algumas vezes, ou pode manifestar sempre, mas é de acordo com a vontade do Espírito Santo, é como lhe apraz. Eu já vi gente que tinha uma manifestação na vida dela, só que era uma manifestação do mal. Vocês sabem que essas manifestações do Espírito aqui, como eu falei na semana passada, elas são imitáveis. O poder do mal pode imitar operação de milagres, pode imitar dom de línguas, pode imitar dom de profecias, pode imitar, aqui nós temos profecia, milagres, cura, pode imitar dom de curas. Eu conheço pessoa que chegou na igreja, vinda do centro de Macumba, e chegou dizendo: olha, eu tenho na minha vida palavra do conhecimento, revelação. E ela chega na igreja, vindo do centro de Macumba, dizendo: eu tenho em mim esse dom de revelar. Aí a pergunta: esse dom ou essa manifestação que a pessoa vinda de um centro de Macumba chegou na igreja e disse que tem e continua tendo, é de Deus? Não. Porque essas manifestações aqui são imitáveis, falsificáveis. Então, se ela lá no centro de Macumba ela tinha esse dom, essa manifestação maligna, até mesmo de curar, né? E chegou na igreja, ela precisa ser liberta dessas manifestações para receber a verdadeira manifestação do Espírito. Porque se lá naqueles centros ela recebia uma manifestação do espírito maligno, aquele espírito maligno fazia com que ela curasse, fazia com que ela revelasse, fazia com que ela falasse línguas, agora ela precisa se libertar dessas manifestações para receber a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Porque essas manifestações de 1 Coríntios 12, a pessoa não nasce com elas, a pessoa não chega na igreja com elas. Se chegasse, nascesse, tiver antes de ser habitada pelo Espírito Santo, é falso. Agora, essas manifestações genuínas, a pessoa só recebe depois que ela é possuída pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ela recebe o Espírito Santo na vida dela. Alguma dúvida até aí, queridos? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Fala: ó, pastor, eu não entendi alguma coisa dos dons básicos. Eu não entendi alguma coisa das manifestações do Espírito. Porque agora nós vamos entrar na terceira lista de dons do Novo Testamento, que está em Efésios 4. Posso ir para lá? Então, Efésios capítulo 4. Nós vamos falar agora sobre a terceira lista de dons. E essa terceira lista de dons não são dons básicos, não são manifestações do Espírito, mas são
pessoas que Deus deu à igreja. Dons como pessoas, presentes de Deus para a igreja, com uma finalidade específica. Interessante. Se a lista de Romanos 12 são dons básicos, dons naturais, dons que talvez nasçam com a pessoa, algumas pessoas nascem com esses dons, outras adquirem no decorrer da vida, às vezes chegam na igreja com esses dons. A lista de 1 Coríntios 12 são manifestações do Espírito. Já a lista de Efésios 4 são pessoas que Deus deu de presente à igreja para fim de edificá-la. Efésios 4 diz assim: eu vou ler a partir do versículo 7 para não ficar muito extensa a leitura. O que nos interessa mais nesse momento aqui é o que está a partir do versículo 7, isso. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Queridos, o apóstolo Paulo está falando à igreja em Éfeso, que era uma cidade da Turquia, dizendo o seguinte: olha, queridos, a cada um de nós foi concedida uma graça. Concedido uma graça quer dizer, a palavra de Deus, foi concedido de graça, conforme a medida repartida por Cristo. Aí ele traz uma figura de um general de guerra. Nos tempos antigos, os generais, quando venciam uma batalha, eles levavam preso os prisioneiros de guerra. Eles traziam os prisioneiros de guerra presos. Era um verdadeiro cortejo. E eles faziam aquele cortejo no meio da cidade, comemorando a vitória, a batalha, a guerra vencida, e trazendo os presos de guerra tudo amarrado atrás. Eles chegavam dizendo: olha, nós vencemos a guerra, aqui estão os prisioneiros que nós vencemos, todos amarrados. E aquele mesmo general de guerra, ele pegava os despojos do exército vencido, ou seja, armamentos, munições, utensílios, roupas, armaduras, provisões. Eles tomavam tudo do exército vencido
e trazer aquele carregamento de objetos, de coisas, e davam de presentes para os seus compatriotas, dizendo: olha, nós vencemos a guerra, estão aqui os prisioneiros todos amarrados, estão aqui os presentes que nós tomamos desses exércitos vencidos, e nós agora estamos dando para vocês. Era uma festa, a festa da vitória de um exército. O apóstolo Paulo traz essa figura de um general vencedor, comparando com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele desceu até as profundezas da terra, ele desceu dos céus até aqui, venceu o maior inimigo, a morte, venceu o diabo, venceu os seus anjos, venceu todo o poder das trevas, trouxe amarrado com ele toda essa legião de demônios, forças do mal, dizendo: eu venci. E também com essa vitória ele deu presentes aos seus compatriotas, que somos nós, ao seu povo. Quais são esses presentes que ele nos trouxe e nos deu através da sua vitória na cruz? Os dons. A palavra dom quer dizer presente. Então todos nós recebemos presentes de Jesus quando ele venceu as forças do mal, o exército de Satanás na cruz. Na cruz ele venceu todos os poderes do mal e trouxe para nós presentes. Quais são esses presentes que ele trouxe para nós? Os dons. E aqui em Efésios 4 está dizendo que alguns desses presentes que ele nos trouxe são pessoas com dons para edificação da igreja, para fazer com que cada um de nós sejamos edificados, amadurecidos, ensinados. Então ele coloca aqui 5 categorias de pessoas ou dons que ele concedeu à igreja. A primeira delas é o apóstolo. Quem é o apóstolo? Será, pastor, que o apóstolo é aquele pastor de renome, aquele pastor que tem várias igrejas sob o seu cuidado, uma grande denominação, aquele pastor que aparece na televisão, tal, paletó, gravata, falando bem bonito, assim? Será que aquele é o apóstolo? Já esses que dirigem uma pequena congregaçãozinha, que não tem renome, tipo o pastor Jonas, assim, um pastorzinho de uma pequena igrejinha, não tem renome, não é conhecido, não é famoso, não aparece na televisão. Aquele apóstolo, o pastor Jonas é pastorzinho. Será que é isso? Não. A palavra apóstolo, mal usada nos dias de hoje, quer dizer enviado. É uma pessoa que é enviada a algum lugar distante. Porque os primeiros discípulos de Jesus foram chamados apóstolos? Pedro, Tiago, João, André, Simão, enfim. Por que eles são chamados apóstolos? Porque eles foram enviados. Cada um foi enviado para um lugar, para pregar o evangelho, para implantar o evangelho onde não tinha. Esses são os verdadeiros apóstolos. Os chamados apóstolos de hoje não são apóstolos, porque o camarada nunca foi enviado para um lugar onde não tem o evangelho. Ele nunca foi para um lugar distante. Ele não pode ser chamado de apóstolo. Ele pegou o título de apóstolo porque achou bonito. Talvez ele achou que colocando o título de apóstolo ele ficaria em evidência, ele se sobressairia aos demais pastores, mas está errado, teologicamente está errado. Esses chamados apóstolos de hoje não são apóstolos, são pastores. Podem até ser chamados de bispos, porque bispo e pastor é a mesma coisa. Podem ser chamados de presbíteros, porque bispo, pastor, presbítero é a mesma coisa. Aqui nós temos um presbítero, é o Jailson. Ele é um pastor auxiliar. Ele é um pastor que está encarregado de dirigir os jovens. E a palavra presbítero quer dizer supervisor, ancião. Apesar de ele não ser velho, a palavra presbítero quer dizer ancião, ou seja, alguém de mais experiência que está supervisionando o rebanho. Mas no sentido melhor para a palavra é supervisor. Então, quando vocês verem o Jair, isso pode chamá-lo de ancião.
que é a mesma coisa. Tá? Mas, queridos, se o apóstolo é o enviado, esse título caberia mais para aqueles missionários que saem da sua pátria, são enviados para uma terra distante, onde não tem igreja, onde não tem evangelho, eles vão lá implantar o evangelho. Esses são apóstolos. Mas os de hoje é que tem uns camaradas que tem a síndrome de Lúcifer. Sabe qual é a síndrome de Lúcifer? É o orgulho, a soberba, a vaidade. Os camaradas que querem às vezes ser mais do que Jesus Cristo. E alguns já estão até se dando o título de patriarca, porque acham que pastor é pouco, bispo é pouco, apóstolo já é pouco. Então querem se diferenciar dos demais que já estão dando o título de patriarca. Gente, isso é uma blasfêmia. Patriarca foram os chefes da nação de Israel: Abraão, Isaac, Jacó. Esses eram os patriarcas. Agora, por fora. Eles, então, vocês veem na televisão lá: apóstolo fulano de tal, patriarca fulano de tal. Fuja disso. É soberba pura, é vaidade. Eu já disse, eu sou pastor, quero morrer pastor, nunca quero mudar de título, porque essa é a vocação, o dom que Deus me deu. Se algum dia eu vier com outro título diferente, vocês tomem cuidado, porque eu não estou bem. A síndrome de Lúcifer, em nome de Jesus, amarrado. Se acontecer é porque a síndrome de Lúcifer me pegou, mas em nome de Jesus, está amarrado, repreendido. Estou fora dessa síndrome. Queridos, mas é assim. Então, agora que nós já sabemos o que é o apóstolo, aqui nessa lista temos a lista dos profetas. Esse profeta aqui não é aquele profeta que de repente ali, olha, aconteceu uma manifestação no Espírito, ele fechou os olhos e começou a dizer assim, diz o Senhor: eis que eu te digo em nome de Jesus, a tal. Não. Esse profeta aqui é o que profere a mensagem, é o que prega a palavra, é o que traz uma mensagem de Deus, baseado naquilo que já está revelado. Aquele profeta até existe, de repente não sabe, não conhece você, não sabe da tua vida e traz uma mensagem que testifica com você que é verdade, mas precisa ser submetido ao teste. A palavra de Deus diz que nós devemos julgar as profecias. Não fique com medo. Eu não posso ir contra dizer que essa língua não é de Deus, eu não posso ir contra dizendo que essa profecia não é de Deus, porque está escrito na Bíblia que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se eu falar que isso não é de Deus, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo e não vou ter salvação. Gente, sabe quem blasfema contra o Espírito Santo? Aquela pessoa que nunca quer aceitar a verdade, receber a Jesus, que nega Jesus, que nega a verdade, que nega a palavra. Essa pessoa está pecando contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus não é Deus, dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, dizendo que não aceita Jesus, e ela vai endurecendo o coração. Chega uma hora que o Espírito Santo diz: olha, não tem mais jeito. Mas nós que somos salvos, temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, jamais vamos blasfemar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo mesmo não permite que nós falamos contra Ele ou contra Jesus. Então nós podemos sim julgar a profecia. Se você recebeu uma profetada, não uma profecia, e você discerniu, você sentiu que aquilo não é de Deus, não tenha medo de dizer: olha, isso não é de Deus. Se você viu alguém imitando um dom, falando em línguas, imitando, não tenha medo de dizer: olha, isso aí é falso. Você não está pecando, blasfemando contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Então não tenha medo. Então esse profeta aqui é o que profere a palavra. Esse profeta é o que prega a palavra. Agora, outro dom: evangelista. O evangelista é aquela pessoa que tem esse dom de evangelizar. Onde, não é só na igreja, onde ele estiver, em casa, na rua, na escola, na esquina, ele está ali evangelizando.
Ele é uma pessoa que sabe trazer de Deus uma palavra que através do Espírito Santo vai convencer a pessoa. Todos nós temos o dever de evangelizar. Evangelizar é um dever de todos nós. Mas vocês já repararam que tem pessoas que têm uma facilidade maior para evangelizar? Todos nós temos o dever de trazer outros para o Evangelho, trazer outros para a igreja, mas vocês já repararam que tem pessoas que têm uma facilidade maior para isso? Essas pessoas têm o dom do evangelista, com certeza. Não é difícil descobrir, mas essas pessoas têm o dom de evangelista. Agora, outro dom: pastores e mestres. Você pode ver que esses dois dons estão juntos, estão ligados. Pastores e mestres. Porque quem é pastor tem que ser mestre, tem que ensinar a palavra. É inválido quando o pastor diz: olha, eu sou pastor, mas eu não tenho o dom do ensino, eu não tenho o dom de ensinar. Está ligado uma coisa: todo pastor tem que ser mestre, porque ele vai ensinar as pessoas. Uma das principais tarefas do pastor é ensinar. Ele precisa ensinar o seu rebanho, ele precisa ensinar as suas ovelhas. Como ele vai pastorear se ele não tem o dom do ensino? Ele precisa mostrar o caminho, mostrar o que é correto, mostrar como a pessoa deve agir, como a pessoa deve proceder. E aqui, olha, no final, está dizendo que o propósito de Deus conceder esses homens à igreja é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia de homens que induzem ao erro. Hoje em dia nós estamos cheios disso, ver homens induzindo as pessoas ao erro. Ou seja, você liga a televisão, liga o rádio, e ali está, cheio de homens induzindo as pessoas ao erro. Eles dizem assim: vem para cá, aqui o seu milagre é urgente, vem para cá, Brasil, o seu milagre é urgente. Gente, eu creio em milagres, creio, mas não adianta. Onde você estiver, o milagre pode acontecer. Você acha que o milagre está na mão do homem ou na mão de Deus? De Deus. E Deus, Ele faz o milagre quando o homem quer ou quando Ele quer? É quando Ele quer, não adianta. Pode ser o homem mais ungido que for, ele não vai operar milagre urgente se Deus assim não permitir. Outra coisa: olha, vem para cá, que aqui a sua prosperidade vai ser da noite para o dia. Você chega hoje cheio de dívidas, você dá tudo que você tem, tá? Está com um carro velho, endividado, dá o seu carro. Está com uma casa, mas não é a casa dos seus sonhos, entrega essa casa para Deus. Dá? Pega aqui a chave, entrega de verdade, papel passar. Você vai receber outro. Você vai receber outro carro. Dê todo o seu dinheiro. Vai na poupança, limpe a poupança, traga. Dê tudo. Se hoje você veio aí com 100 reais, dê tudo. Volte para casa a pé se você mora longe, mas dê tudo. Tem homens que estão fazendo isso hoje. E eu já vi pessoas que deram tudo, não receberam nada de volta. E a promessa é: dê tudo que Deus vai te dar mais. Por que essas pessoas não receberam de volta? Porque deram com intenção, deram como se fosse uma loteria, deram apostando: eu vou dar tudo que eu tenho para receber 10 vezes mais, 100 vezes mais. A contribuição é voluntária, não pode ser imposta. Imposto já chega que o governo cobra de nós. Aqui ninguém é obrigado a dar nada, nem oferta, nem dízimo. É tudo voluntário, tudo voluntário. Vocês já viram, quem está comigo há 20 anos, vocês já viram eu obrigando alguém a contribuir aqui? Já viram eu dizendo: olha, dê tudo que você tem, que Deus vai te dar mais? Nunca. E nunca também vão
ouvir eu falando assim. Se um dia vocês ouvirem eu falando assim, cuidado que eu não estou bem. Cuidado que alguma coisa está errada. Mas, gente, a pessoa, quando dá de coração, ela é abençoada? É uma consequência? Mas ela tem que fazer voluntariamente. Se ela sentir de dar tudo que ela tem, amém. Mas é Deus quem vai tocar, e aí sim Deus vai retribuir, Deus vai recompensar, mas é dele que vem a bênção. Eu não posso prometer, é de Deus que vem a bênção. Mas o que mais tem hoje são homens induzindo pessoas ao erro, dizendo: não tem problema não, mesmo que tua vida esteja torta, você esteja no pecado, você esteja fazendo tudo errado, se você contribuir, está tudo bem, está tudo certo, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, e aí não tem problema, pode continuar do jeito que você tiver. Quando a Bíblia diz que a pessoa é abençoada pela obediência, um filho na família, como que ele é abençoado? Quanto mais ele é obediente, mais o pai lhe dá as coisas, mais sua mãe lhe dá as coisas, não é assim? Com Deus também é a mesma coisa. Quanto mais eu for obediente a Deus, mais Deus vai me dar coisas, mais Deus vai me abençoar, mais Deus será generoso comigo. Então o segredo da bênção, da prosperidade, de irmos bem, de sermos bem-sucedidos, é obediência à palavra, obediência a Deus. Não adianta, eu posso dar tudo que eu tiver, mas se eu não for obediente, nada vai acontecer de bom na minha vida. Queridos, cuidado. Sabe o que Paulo falou a Timóteo? Olha só, está acontecendo nos dias de hoje. Vamos lá para a carta de Paulo a Timóteo. Vocês vão perceber, olha, se nós estamos ou não estamos nesses dias que Paulo falou ao jovem Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, fala da impiedade dos últimos dias. Paulo diz assim, olha, para Timóteo, que era um jovem pastor que ajudava ele, disse: olha, filho, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ou tempos trabalhosos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Queridos, é o retrato dos dias de hoje ou não é? O que mais nós vemos hoje não são homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo aquela aparência de piedade, mas negando o seu poder. Qual o conselho que Paulo dá a Timóteo e dá a nós também hoje? Afaste-se desses homens. Afaste-se. Afaste-se. Se você vê pessoas com essas características e pregando o Evangelho, mostrando aquela aparência de piedade, mostrando aquela cara de santarrões, mostrando aquela cara de todo-poderoso, afaste-se desses. Não ligue a sua televisão para ver esses homens pregar na televisão, não ligue o rádio para ouvir esses homens pregar no rádio.
é só aparência, mas por trás eles são tudo isso que a palavra está dizendo: soberbos, precipitados, amantes de si mesmo, não amigos de Deus. Outra palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Timóteo 1, Paulo está falando dos falsos mestres que haviam naqueles dias, e parece que ele está falando dos dias de hoje. Olha só. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Então, queridos, hoje nós podemos dizer que nós temos dois evangelhos. Um que é o Evangelho da graça, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. E outro que é o Evangelho falsificado, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho que promete riquezas, o Evangelho que só promete bênçãos, o Evangelho que não promove mudanças, que não fala da necessidade de mudança, que não fala da necessidade de abandonar o pecado, que não fala da necessidade de nós mudarmos de vida. O Evangelho que só fala dos proveitos, dos lucros, daquilo que nós vamos ter servindo a Jesus. Esse é o falso Evangelho. E por aí estão cheios desses pregadores que, infelizmente, mudaram a verdade, transformando-a na mentira que hoje se prega. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos fugir dessas coisas, procurar evitar estes, procurar seguir os que de coração puro invocam a Deus, seguem a Deus e não seguem a mentira. Queridos, então o objetivo do Senhor em conceder homens à igreja, homens com o dom de apóstolo, enviado, homens com o dom de profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu estou no Evangelho desde que eu nasci, 50 anos. Tirando os 5 anos que eu fiquei fora na minha adolescência, eu praticamente passei a vida no Evangelho.
E nesses 50 anos eu vi muitas coisas, gente, muitas coisas. A década de 80 foi a década mais terrível para a igreja, porque começaram a surgir, foi aí que começou a surgir a doutrina, a teologia da prosperidade, foi aí que começaram a surgir modismos, foi aí que começaram a surgir coisas que foram tirando a atenção de Jesus da igreja, e essa atenção foi voltada para outras coisas. Então, muitos na década de 80 se converteram buscando a prosperidade, muitos na década de 80 estavam indo atrás das maravilhas, dos sinais, e esquecendo a pessoa de Jesus Cristo. Exemplo, na década de 80 começaram a surgir manifestações de tudo quanto é tipo. Houve o tempo dos dentes de ouro, quem lembra desse tempo? Pessoas que diziam receber dentes de ouro. Se algumas pessoas receberam, não sei, eu nunca recebi. Eu tenho uns dentes dourados aqui na minha boca, mas não são ouro. É um tipo de uma obturação que, em vez de ser prateada, é dourada, parece ouro, mas não é. Conheço pessoas que dizem ter recebido, mas nunca procurei saber se era mesmo ou não era. Enfim, isso aí não interessa. Se Deus quiser dar dente de ouro, Ele dá. Mas com qual objetivo? É para a glória dEle? É para a exaltação da pessoa? Para a pessoa se sentir melhor que os outros? Para que serve isso? Eu não vejo proveito nenhum em dar um dente de ouro, a não ser que a pessoa tenha a dentição muito mal, precária, ela não tenha condições de fazer um tratamento dentário, e Deus resolve então tratar todos os dentes da boca da pessoa, dando todas as obturações de ouro. Acredito que Deus pode fazer. Você está colocando milho, pastor. Hã? Você está colocando milho em vez do ouro. Milho? Ô, pobreza, hein? Colocar um dente de milho em vez de ouro. Oh, pobreza. Então, gente, eu creio que Deus vai, mas para chamar atenção, dizer que o pregador é poderoso, ele ora, as pessoas recebem dente de ouro, enfim, não acredito nisso. Aí houve o tempo, também na década de 80, do cai-cai. Pessoas que às vezes saíam da sua igreja para ir em tal lugar porque ela caía. Ah, eu quero lá porque o pregador só para a pessoa cai. Ele toca, a pessoa cai. Às vezes, de repente, né? O cara comeu muito alho, comeu muita cebola. O hálito está tão forte. Mas, gente, eu já caí no espírito realmente. Já caí também porque me empurraram. Já caí também porque eu estava sentindo emoção. Já caí de todo jeito. Eu caí, confesso. Gente, teve uma vez, quando não estava em voga isso, eu e a pastora Sandra, nós estávamos numa igreja lá em Santos, que era uma igreja que a gente congregava, mãe da igreja que nós pastoreamos. E lá tinha uma missionária, muito consagrada. Gente, quando aquela mulher orou por nós, pôs a mão assim na nossa testa, gente, parece que eu estava recebendo uma anestesia. Nós estávamos passando por luta, nós estávamos bem sobrecarregados, nós estávamos bem tensos. E ela pôs a mão assim, foi como eu estivesse recebendo uma anestesia, eu fui caindo, amolecendo, e quando eu vi eu estava no chão. Mas eu levantei tão bem, nós levantamos bem, leves, assim, parece que a gente tinha recebido uma anestesia e acordado. Naquela vez eu caí, por Deus, pelo Espírito. Mas não estava muito em moda isso, não estava em moda. Aí depois daqueles dias, eu fui numa viagem missionária para o Uruguai. Lá também o pessoal não conhecia isso. E de repente eu e uns missionários, os pastores que estavam conosco, começamos a orar para as pessoas começaram a cair. E eles não tinham ainda esse modismo lá. Acredito que foi de Deus. Agora depois a coisa pegou tanto na moda, que todo pastor, todo pregador queria fazer isso. Aí ficava, receba, às vezes não conseguia pelo Espírito, empurrava a pessoa, caía assim no outro e tal. Eu já caí assim, mas porque empurravam e ficava ali, às vezes rodando a pessoa ficava tonta e caía. Aconteceu. Mas foi um modismo que entrou.
E tinha igreja que ficava só nisso, o culto todo. O pastor pregava 5, 10 minutos da palavra, o resto chamava lá na frente para lá e ficava o culto todo lá. Um caía para cá, outro caía para lá e tal. Era a moda do cai-cai. A coisa, quando é do Espírito, é legal, mas quando pega na moda, aí, gente, aí da moda do cai-cai veio a moda do reteté, dançar no Espírito e tal. Eu acredito nisso, já dancei no Espírito, já sapateei no Espírito, já pulei no Espírito, é legal. Mas quando vira uma coisa da carne, se torna igual um centro de macumba. Tem vídeos aí na internet que mostram igrejas que estão mais parecendo um centro de macumba do que evangelho. Gente, cada coisa terrível que está acontecendo nos dias atuais. Tudo começou na década de 80 e descambou no que nós estamos vendo hoje. Hoje nós podemos dizer que a igreja está como as 10 virgens de Mateus 25. O que Jesus fala sobre as virgens de Mateus 25? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Profecia para o final dos tempos. Metade da igreja vai ser doida e metade vai ser prudente. A igreja